Boa tarde. Boa tarde, porque já são 12h50, mais ou menos. Já passo do meio-dia. E estamos no planeta Terra. Aleluia, glória a Deus. O planeta Terra é nosso. Jesus o comprou pelo seu sangue precioso. Estamos numa nova aliança e o inimigo está perdido. O inimigo foi vencido. Jesus é o mais valente e o inimigo é como um cão que anda pela trela, só pode fazer o que Deus permitir. Então hoje é domingo, é dia 19/9/2021. E são, como eu já disse, 12h50. O Senhor Espírito Santo está comigo, me dá a sua graça e me guia. Então, aos meus amigos, irmãos e simpatizantes, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós. Aleluia! A Igreja está viva. Jesus é o chefe máximo da igreja, aleluia. Glória ao Senhor. Hoje temos uma mensagem cujo título é Esforce-se ao lado de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que comigo não junta, espalha. Portanto, devemos juntar com Jesus. Ele é mais que vencedor e nós também somos mais que vencedores, porque estamos com Ele. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler os hinos do 194 até o 197, porque são pequeninos. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler. É um prazer servir o nosso Deus. Aleluia, glória ao Senhor. O 194 diz o seguinte: o título é Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra. Glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste. Por tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, aleluia. 195. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. 196. Tu és o meu refúgio, vens encher meu coração com canções de livramento. Quando tenho medo, em ti confio, em ti confio. Digo ao fraco agora, sou forte na força do Senhor. Faz-me lembrar quando Pedro andou sobre as águas, mas depois começou a dar ouvidos ao vento e à água e começou a afundar-se. Então pediu que Jesus o ajudasse e o Senhor lhe deu a mão. Jesus está sempre pronto a dar-nos a mão, a dar-nos uma segunda hipótese. Porque se nós duvidarmos, ficamos cheios de medo. Mas se nós dissermos pela fé, sou mais que vencedor, então o medo desaparece e enchemos-nos do amor de Deus.
197. Tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande e leva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e glorioso para os seus filhos. Aleluia. Vamos agora ler em Isaías 40, 10 a 14. Glória ao Senhor. Diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. É claro que Deus é que dá entendimento ao ser humano e mesmo aos animais. Glória ao Senhor, aleluia, o Senhor é bom. 1 aos Coríntios 1, 20 a 26. Diz São Paulo: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Faz-me lembrar quando eles eram muito sábios e construíram uma torre, a Torre de Babel, e diziam: Ei, cheguemos ao céu, façamos-nos ao nome. Mas o Senhor fez que eles deixassem de se entender uns aos outros, né? Continuando, São Paulo diz: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos, os gentios, buscam sabedoria, diz São Paulo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Diz São Paulo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É claro que Deus não tem nada de louco, né? Mas aquilo que os homens consideram que ele está a fazer mal, aí estão-se muito enganados, né? Vou repetir, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, meus irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Aleluia. 1 Coríntios 2, 4, 7.
Diz São Paulo, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração de espírito e de poder. Eu digo a ti, Pai Celestial, faz que minha pregação consiste em demonstração do teu espírito e do teu poder. Continuando, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Quando o nosso corpo diz ao contrário do que o Senhor Espírito Santo diz e ficou escrito, então nós devemos confiar na palavra de Deus e não no nosso corpo. Repetindo, diz São Paulo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, só fazem guerras, matam-se uns aos outros. Diz São Paulo, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, Pai Celestial, faz que eu fale a tua sabedoria, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Pai, lembro-me que a palavra de Deus em Romanos 8, 26 diz que como nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo, o teu Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra de Deus diz a São Paulo, segundo aos Coríntios 12, 7 a 9, mais ou menos, diz que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória ao Senhor, aleluia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, aleluia. 1 aos Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem é natural, pessoa que não nasceu de novo, cujo espírito está separado de Deus ainda. O homem é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o nosso espírito que pode compreendê-las, inspirado pelo Espírito de Deus. Mas o homem que é espiritual, que nasceu de novo, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. João 6,63. O Espírito de Deus é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João 16, 7 a 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, estou-me a lembrar que estas palavras não têm nada a ver com o profeta Maomé, porque o Espírito Santo não é um homem. Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Ele é Deus, aleluia. João 16, 14, 15. Acerca do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Portanto, tudo quanto existe é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Marcos 4:33. Referindo-se a Jesus, Marcos diz, e com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. O Senhor Jesus Cristo disse que muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, não podeis compreender. Mas enviarei o Espírito Santo. Então, em Romanos 8:1-2 diz, portanto, diz São Paulo, agora já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O próprio Jesus, como homem, foi conduzido pelo Espírito Santo. Morreu, ressuscitou e está ao lado direito de Deus. Aleluia! Efésios 1:9-14. Aleluia! De São Paulo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O Pai descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo de tornar a congregar em Cristo, que é a igreja, né? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, e mesmo além da igreja, mesmo a natureza, os animais, etc. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Houve várias dispensações, estamos na última dispensação. Vou ler outra vez. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, diz São Paulo, em Cristo, né? Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo, nós somos herança de Deus. O Senhor vê estudando a nossa vida e os nossos antepassados e viu que nós poderíamos servi-lo. Portanto, vamos esforçar-nos, vamos crer. Ele nos escolheu. Aleluia! Ele nos predestinou. Ah, então, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus não vai perguntar a ninguém se deverá fazer assim ou de outra maneira. Não. Vou ler outra vez. Nele digam que também fomos feitos de herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o alvo, com o fim de sermos para louvor da sua glória, Pai, eu louvo a tua glória, amém, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito, pela comunhão do teu Santo Espírito. Vou reler. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os primeiros esperámos em Cristo, diz São Paulo, em quem também vós estáis, os que já receberam Jesus e que pertencem à igreja dele, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor. Ainda vamos receber o resto da herança.
Glória ao Senhor, receber um corpo novo, semelhante ao do seu Filho Jesus Cristo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e para o louvor da sua glória. Aleluia. João 7, 37 a 41. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse Jesus do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Eu creio em ti, Jesus, aleluia. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele ainda não tinha morrido por nós, mas morreu e ressuscitou, aleluia. Vou repetir, isto disse Jesus, do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porém de Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia. Estavam enganados, Jesus nasceu em Belém. Glória ao Senhor. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, disse o Senhor Jesus Cristo, esse vos ensinará todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, tu me ensinas todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Obrigado, Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não é preciso lei. Não. Contra estas coisas não há lei. Nem foi feita nenhuma lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu crucifico a minha carne com as suas paixões e concupiscências. Diz São Paulo ainda, se vivemos em espírito, o nosso espírito está ligado com Deus, andemos também em espírito, ou seja, devemos obedecer ao Espírito Santo. O mesmo é dizer que devemos obedecer à sua palavra. Ele não se contradiz. Aquilo que ele diz agora foi o mesmo que ele disse aos seus servos no passado. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, repetindo, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia. Atos 2, 4. E naquela altura, quando o Espírito Santo desceu, eh, estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordemente, tinham visto Jesus ressuscitado, subindo ao céu, os anjos dizendo que ele viria, assim como foi, e estamos esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa altura, diz a palavra de Deus, São Lucas, e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado? Quais as consequências deles ficarem cheios do Espírito Santo? Começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o São Paulo também diz: quando vier o que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo,
Vai-nos dar um novo corpo e não precisamos mais de falar em línguas. Mas precisamos de fé, de amor, amém? Vamos ler em Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, as pessoas de Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, e ao receberem o Espírito Santo, falaram línguas. Porque sobre nenhum deles tinha ido ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aleluia. Atos 10, 42 a 48. E nos mandou pregar ao povo, diz São Pedro, e testificar que ele é o que por Deus foi, constituído juiz dos vivos e dos mortos. Este dão testemunho todos os profetas, mais de 300 profecias que Jesus cumpriu. Este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Eu digo ao Pai, obrigado, porque perdoaste os meus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu, quer dizer, veio tão rapidamente como que uma pedra ou como uma coisa que cai do céu. Caiu é nesse sentido. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também, juntamente, sobre os gentios. Porquê? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Pai, eu falo línguas e magnifico o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler em 1 Coríntios 12, 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, está a falar em comparação com a igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Isto é um grande milagre, né? No caso do corpo humano. Assim é Cristo também. Somos muitos, mas Cristo é a cabeça. Chefe máximo, como eu disse há bocadinho. Continuando, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, unidos com o Espírito Santo e com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Pois, vou repetir, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, refere-se aos gentios, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. São Paulo também explica que a bênção vem também sobre as senhoras, as mulheres, aquelas que receberam Jesus, cujo Espírito está unido com Deus. Aleluia! Estamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Aleluia! Eu já saí das trevas do pecado, eu já venci, em nome de Jesus. Morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Hoje reconheço o Filho de Deus,
E o Filho já me resgatou. Ele é remédio, capaz de saliva, o leão de Judá. Eu já venci em nome de Jesus. Morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Amém. Paz em nome de Jesus Cristo.